Olá, neste vídeo irei apresentar a resolução dos exercícios da quinta semana referente à busca em largura e profundidade em grafos da disciplina de algoritmos e estrutura de dados. Os dois exercícios propostos a seguir, eles são caracterizados pela busca em largura. O primeiro exercício, ele consiste em iniciar pelo vértice 3 para a resolução do algoritmo ao lado. Então, a primeira etapa do algoritmo é colorir todos os vértices de branco, definir a distância um símbolo infinito e defini-lo como os seus predecessores como nulo, exceto para o vértice inicial. Dando continuidade ao algoritmo, o próximo passo consiste em pintar de cinza o vértice inicial, neste caso é o 3, definir a distância dele em 0, definir o predecessor, no caso não temos, nulo, deixar a fila vazia e inserir o elemento 3 na fila. Feita a segunda etapa, partimos para a terceira etapa do algoritmo, que é fazer uma repetição enquanto tiver elementos na fila. Nesse caso, nós só temos, neste momento, o elemento 3 na fila. Então, a primeira etapa do algoritmo é remover esse elemento 3 e, para cada vértice adjacente ao vértice 3, nós vamos ter que fazer algumas verificações. Neste caso, nós temos como vértice adjacente o 5 e o 6. Então, vamos seguir uma ordem crescente. Vamos iniciar pelo vértice 5. No vértice 5, o primeiro teste dentro daquele laço de repetição é verificar se a cor dele é branca. Então, como a cor dele é branca, nós vamos pintar ele para cinza, definir a distância como a distância do vértice predecessor dele mais 1, então no caso vai ser 1, definir o predecessor dele e inserir o elemento 5 na fila. Vamos para o próximo vértice, no caso é o 6. O vértice 6 é branco? Então pintamos ele de cinza, incrementamos em 1 o valor do vértice anterior, definimos o predecessor dele como o vértice 3 e inserimos o 6 na fila. A partir desse momento, como não temos mais nenhum vértice adjacente, pintamos o vértice 1 de preto. Então o vértice 3 agora já está no estado final preto. Voltamos para o início do laço, a fila não é vazia, o primeiro elemento é o 5. Então tiramos o 5 da fila e repetimos o procedimento para o 5. Então, quais são os vértices adjacentes de 5? Nós temos o vértice 4. E entramos no laço de repetição. O vértice 4 é branco? Então nós vamos pintar ele de cinza, incrementar a distância dele para 2 e definir o predecessor como vértice 5. Inserir ele na fila. Como o vértice 5 não tem mais nenhum vértice adjacente, pintamos ele de preto. Vamos para a nova etapa do laço. Então, removemos o 6 da fila e vamos verificar os adjacentes do 6. O 6 tem como adjacência ele mesmo. Porém, ele não é branco, ele já está de cinza. Então, essa etapa é desconsiderada, pois ele não é branco, e pintamos ele de preto. Voltamos para a fila, porque ela não está vazia, ela tem um elemento 4. Removemos o elemento 4 da fila. E vamos verificar os vértices adjacentes do 4. Nesse exemplo, o 4 tem como vértice adjacente o 2. Então, ele é branco, então nós vamos pintar ele de cinza, incrementar a distância do vértice anterior em 1, vai ficar 3. Definir o predecessor dele como o vértice 4 e inserir ele na fila. Como o 4 não tem mais nenhum vértice adjacente, pintamos ele de preto.
Voltamos no nosso laço, temos elementos na fila, que é o elemento 3. Retiramos ele da fila, verificamos os vértices adjacentes. Neste caso, o vértice 2 não tem nenhum vértice adjacente em branco, seria somente o vértice 5, mas ele já está em preto. Então, neste momento, apenas pintamos ele de preto e o algoritmo é encerrado, porque a gente não consegue alcançar o vértice 1. Vamos agora para o próximo exercício, exercício 2. Também será realizado o algoritmo de busca em largura. Então, iniciaremos nesse exercício pelo vértice 1, executando a primeira etapa do algoritmo. Então, pintaremos todos os vértices de branco, definiremos a distância inicial com o símbolo infinito e o predecessor como nulo, exceto para o vértice inicial. Vamos para a segunda etapa do algoritmo. Pintamos o vértice inicial de cinza, definimos a distância em 0, definimos o predecessor dele como nulo, a fila como estava vazia, inserimos o U na fila. Indo para a terceira etapa do algoritmo. Enquanto a fila não estiver vazia, vamos executar esse laço de repetição. Então, como temos o elemento U na fila, vamos remover o elemento U da fila e vamos verificar os vértices adjacentes de U. Então, os vértices adjacentes de U são o T, o X e o Y. Partindo do pressuposto que os vértices adjacentes sempre serão retornados em ordem alfabética, iniciaremos pelo vértice T. Então, o vértice T é branco? É. Então, nós vamos pintar ele de cinza, incrementar a distância em 1, definimos o predecessor e inserimos ele na fila. Vamos para o vértice X. O vértice X é branco? É. Pintamos ele de cinza, incrementamos a distância em 1, definimos o predecessor e inserimos ele na fila. Ainda temos o vértice Y. Então, como ele é branco, vamos pintar ele de cinza, incrementar a distância em 1, definir o predecessor e inserir ele na fila. Como não temos mais nenhum vértice adjacente de U, vamos pintar o U de preto e finalizamos esse primeiro laço de repetição. Como temos elementos ainda na fila, vamos retirar o primeiro elemento, que é o T, e vamos seguir a nossa repetição interna aqui. Então, quais são os vértices adjacentes de T? Seriam o U, o Y, o X e o W. São todos os vértices, porque como esse grafo não é direcionado, nós conseguimos alcançar eles todos. Mas, o que ocorre aqui é que o U, ele já está como preto, não é branco. Então, nós vamos para o próximo. Seria o X. O X é cinza. Também deve ser ignorado. Vamos para o próximo, que é o W. Então, o W é branco. Vamos pintar ele de cinza. Vamos incrementar em 1 a distância do vértice anterior, predecessor, em 1. Então, definimos como 2. Definimos o predecessor dele e inserimos ele na fila. O próximo elemento, então, ele é antes de preto. Como a fila não está vazia, vamos remover o primeiro elemento, que é o X, e vamos verificar os vértices adjacentes dele. Neste caso, como todos os vértices adjacentes dele, o Y, o U, o T e o W, não são brancos, vamos simplesmente pintar ele de preto. O próximo elemento da fila seria o Y. Tiramos ele da fila. E como também, novamente, nenhum vértice adjacente dele, o U e o X, são brancos, então vamos apenas pintar ele de preto. Temos um elemento W ainda na fila. Retiramos ele da fila e verificamos os vértices adjacentes do W. No caso, nós temos o T e o S. O T, como não é branco, nós ignoramos ele e partimos para o branco. Então, o vértice S é branco?
pintamos ele de cinza, incrementamos a distância dele para 3, definimos o predecessor como W e inserimos ele na fila. Não tendo mais adjacente, nós pintamos o vértice W de preto. A fila continua com o elemento S, removemos ele da fila e verificamos os vértices adjacentes do S. Então, nós temos o W e o R. O W, como está preto, vamos para o R. O R é branco, então nós pintamos de cinza, incrementamos a distância para 4, definimos o predecessor e inserimos na fila. Como não temos mais nenhum vértice, pintamos o vértice S de preto. Retiramos o elemento E, o vértice R da fila. Verificamos os vértices adjacentes, temos o S e o V. No caso, o S está preto, ignoramos ele, vamos para o vértice V. O V é branco, então pintamos ele de cinza, definimos a distância dele em 5, definimos o predecessor dele, inserimos ele na fila, pintamos ele de preto, porque não temos mais nenhum vértice adjacente. Temos a fila ainda, o último elemento na fila, que seria o V. Como não tem nenhum vértice adjacente em branco, pintamos ele de preto e finalizamos a execução do algoritmo. Então, neste exemplo, todos os vértices são alcançáveis a partir do vértice inicial U. O próximo exercício consiste na execução de algoritmo para busca em profundidade. Neste algoritmo, nós temos duas funções, a DFS e a DFS visit. Nesse exercício, nós iremos começar pelo vértice inicial Q. Então, nessa primeira etapa, nós primeiramente deveremos pintar todos os vértices de branco e definir o predecessor como nulo. Feita essa definição, nós zeramos a variável de tempo e para cada vértice existente no grafo, nós vamos chamar a função dsVisit. Essa função dsVisit, nota-se que ela é recursiva, ou seja, ela invoca ela mesma. Então, nesse ponto do algoritmo, ela invoca a dfsVisit. Porém, durante a sua execução, a dfsVisit pode também ser executada enquanto o vértice for branco, para que, através dessa forma, consiga-se percorrer todos os elementos de um determinado vértice do grafo. Então, vamos iniciar pelo vértice Q, como dito. Então, vamos partir do pressuposto que o primeiro vértice retornado seja o Q. E vamos verificar. Ele é branco? Então, vamos chamar o dfVisit, passando como o vértice o Q. Então, nessa primeira etapa do algoritmo, vamos pintar ele de cinza. Vamos incrementar o tempo em 1. E vamos definir o tempo inicial dele, que é representado pelo D de U em 1. O tempo final ainda a gente não sabe. Vai ser acrescentado após aqui ao lado do 1. Indo para a segunda etapa do algoritmo. Para cada vértice adjacente de U, devemos verificar o quê? Então, nesse caso, nós temos 3 vértices adjacentes, o S, o T e o W. Vamos executar sempre em ordem alfabética. Então, primeiro vamos executar por o vértice S. O vértice S é branco? Sim. Então, vamos definir o predecessor dele como o Q. E vamos invocar o dfVisit agora, chamando para o S, para o vértice S. Então, nós pintamos ele de cinza, incrementamos o tempo para 2, e definimos o tempo inicial dele de 2. Indo para a segunda etapa do algoritmo. Quais são os vértices adjacentes de S? Vamos ver. Ele é branco?
Então definimos como predecessor o S e novamente invocamos a função dfVisit para o vértice V. Pintamos o vértice V de cinza, incrementamos a variável de tempo, definimos o tempo inicial de V. Para cada vértice adjacente de V, verificamos se ele é branco. No caso aqui, o W é branco. Então, definimos o predecessor de W como o V e, novamente, invocamos a função dSVisit por W. Pintamos ele de cinza, incrementamos o tempo, definimos o tempo. Quais são os vértices adjacentes de W? É o S, porém o S não é branco. Então, nós vamos para a terceira etapa do algoritmo. Então, porque nós chegamos ao final, não temos mais nenhum elemento abaixo de W, filho do vértice W. Então, nós pintamos ele de preto, incrementamos o tempo e definimos o tempo final, em 5, o vértice W. Como nós estávamos dentro de um laço de recursividade, nós voltamos para o vértice V na terceira etapa também. Ele não tinha nenhum vértice, então nós pintamos ele de preto, incrementamos o tempo e definimos o tempo final. O mesmo ocorre para o S. Definimos ele de preto, incrementamos o tempo e definimos o tempo final. Voltando para aqui, nós temos, além do vértice S, nós temos o vértice P como vértice adjacente. Então, nós resolvemos primeiramente essa volta aqui, esse laço de repetição para o vértice S. O próximo vértice adjacente é o T. Ele é branco? É. Então, nós definimos o predecessor dele como Q e invocamos o dSVisit agora para o elemento T. Então, pintamos ele de cinza, incrementamos o tempo e definimos o tempo inicial. Verificamos os vértices adjacentes do T, que é o X e o Y. Vamos começar pelo X por questões de ordem alfabética. E chamamos o dSVisit, definimos o predecessor para T e chamamos dSVisit de X. Nesse momento o X passa a ser cinza, incrementamos o tempo, definimos o tempo. Os vértices adjacentes de X só tem o Z, definimos o predecessor de Z como X e chamamos o dSVisit para o Z. Pintamos ele de cinza, incrementamos o tempo, definimos o tempo, percorremos os vértices adjacentes de Z. O vértice adjacente de Z é o X, mas ele não é branco. Então, neste momento, passamos para a terceira etapa do algoritmo, pintamos o Z de preto, incrementamos o tempo e definimos o tempo. Voltando na recursividade, nós voltamos para o elemento X, na terceira etapa do algoritmo, porque ele não tem mais nenhum vértice adjacente, ele só tinha o Z. Então, pintamos ele de preto, incrementamos o tempo, definimos o tempo. Finalizado, voltamos para o vértice T. Porém, o vértice T tem o vértice Y como adjacente também, além do X. Então, ele é branco. Então, definimos o predecessor dele e chamamos o dfVisit para o elemento Y. Pintamos ele de cinza, definimos o tempo e verificamos os vértices adjacentes. No caso, o vértice adjacente de Y é o Q. O Q, como não é branco, vamos para a terceira fase direto. Então, pintamos ele de preto, incrementamos o tempo e definimos o tempo para Y. Voltamos para o elemento T, como já não tem mais nenhum elemento adjacente, pintamos ele de preto, incrementamos o tempo e definimos o tempo. O mesmo ocorre para Q. Não tem mais vértices adjacentes, pintamos ele de preto, incrementamos o tempo e definimos o tempo final. Neste momento, agora percorremos todo o elemento Q. Então, nós temos que percorrer todos os outros vértices. Então, o S não é branco,
o V não é branco, o W não é branco, o T não é branco, o X não é branco, o Z não é branco, o Y não é branco, o R é branco. Então, temos que chamar o dfvisit para o R. Então, iniciando o algoritmo dfvisit, pintamos ele de cinza, incrementamos o tempo, definimos o tempo e verificamos os vértices adjacentes. Nós temos o U e o Y. O Y, como é preto, vamos para o U. Então, o U é branco, definimos ele como predecessor o R e voltamos para a primeira etapa do algoritmo. Pintamos ele de cinza, incrementamos o tempo, definimos o tempo. O U tem algum adjacente? Tem, o Y, mas o Y não é branco, seguimos para a terceira etapa do algoritmo. Então, pintamos ele de preto, incrementamos o tempo, definimos o tempo e voltamos para o elemento R. O R tem algum elemento adjacente? Não, não tem. Então, vamos para a terceira e última etapa, que é pintar ele de preto, incrementar o tempo e definir o tempo. Dessa forma, concluímos a execução do algoritmo, definindo os tempos iniciais, finais, partindo do vértice